Fala, Samurai, beleza? Nessa aula, então, aqui a gente vai entender um pouco mais do que é a API, principalmente nessa parte conceitual, porque é uma situação que eu vejo que muitas pessoas se confundem, porque é um conceito que muitas vezes é difícil de entender, não estou falando que é difícil de usar, mas é difícil para um iniciante entender, e não existe basicamente um padrão, porque o mercado ainda está amadurecendo bastante. No entendimento do que são APIs, no entendimento de como criar uma boa API e principalmente no entendimento de quando se utilizar uma API, beleza? Então essa aula visa aqui desmistificar alguns conceitos, mostrar para você uma visão geral para que a gente possa finalmente começar na parte de código um pouco mais embasado em termos de conhecimento. Então vamos imaginar que você tem aqui uma área de aluno, como a gente tem aqui, ok? Como que você está estudando aqui junto com a gente e você tem essa área de aluno aqui. E essa área de aluno, normalmente ela foi feita utilizando algum sistema, utilizando algum framework, utilizando alguma coisa, beleza? E na grande maioria das vezes a gente sempre faz dessa forma. Você tem ali os sites aplicativos fazendo uma requisição para o servidor e nesse servidor você tem um serviço rodando para poder escutar essa requisição e processar. Você processa e através das suas camadas de visualização ou através das suas views ou através de algum processo você gera um HTML. Esse HTML é passado para o navegador e o navegador interpreta esse HTML, beleza? Então esse é o esquemão assim, bem básico, você pode utilizar tanto no navegador do desktop quanto navegadores mobile, não tem problema nenhum, isso vai funcionar de uma forma perfeita, beleza? Só que qual que é o problema dessa situação? O problema dessa situação é que a gente não consegue dividir isso em múltiplas plataformas. Como assim? Vamos imaginar que você precisa servir esse mesmo conteúdo, processar essas mesmas requisições em um aplicativo, por exemplo. Só que o aplicativo, quando normalmente você constrói, essas estruturas de dados, essas requisições, você não consegue entender em termos de programação ali no HTML, porque o HTML é feito por uma estrutura visual. Ou seja, em termos de dados, né, de dados que a gente vai acessar, pouco importa se, por exemplo, aquela informação ela é relevante e ela vai vir, por exemplo, destacada como negrito, né? Para um dado, negrito ali é indiferente, ok? E na verdade, com esse HTML vai ser bem mais difícil identificar, por exemplo, a estrutura de um título de um curso, qual é o vídeo que eu tenho que colocar para exibir, qual é a descrição daquela aula, no nosso caso aqui, da área do aluno, beleza? Então, fazendo uma requisição e tendo retorno em HTML, que é a forma que normalmente a gente faz, ok? É a forma mais difícil de se capturar essas informações quando você está no ambiente de múltiplos apps. Como assim múltiplos apps? Múltiplos aplicativos. Quando você tem um navegador, quando você tem um aplicativo mobile, por exemplo. Por isso faz-se necessário você ter, então, uma forma diferente de estruturar a sua informação, que é o formato que hoje é mais utilizado, é o JSON. Tem outros também, como por exemplo o XML, mas hoje o JSON é o mais trabalhado quando a gente vai falar do contexto de API REST, beleza? E o que é isso, né? Como é que a gente então trabalha nessa parte? Sendo que agora o servidor ele vai soltar basicamente as informações em JSON, que é uma informação estruturada, beleza? A gente vai ver o que é JSON, você vai trabalhar bastante com essa parte, então não se preocupa ainda em entender exatamente qual que é o formato, poxa, como que ele se parece, né? Dá para entender, enfim, não vamos se preocupar com isso ainda, porque isso vai chegar, vamos se preocupar só com a parte de conceito, beleza? Então já que o serviço, o nosso Node.js está soltando JSON, como foi comentado aqui no slide anterior, como é que a gente pode fazer agora para trabalhar? Na parte do front, você vai ter então trabalhar com bibliotecas como React, Angular, Vue, ok? Que são bibliotecas aí que trabalham na parte do front. E na parte do mobile, no mobile, você vai ter que trabalhar com React, Ionic, você vai ter que trabalhar com Flutter e outros frameworks aí, beleza? E daí na parte do Node.js, você vai ter que trabalhar com Express.js ou então, no caso,
com o Adonis. Beleza? Então, para resumir, o JSON é uma linguagem de comunicação entre serviços, ou seja, ele serve para comunicar uma informação entre máquinas. Ele não serve para comunicar uma informação num formato ali audiovisual, com cores, com textos, com sublinhado, com negrito. A responsabilidade de colocar essa informação é, então, das bibliotecas front e a parte do mobile. A parte do Node.js, que é a parte de serviço, então fica sendo somente para repassar a informação estrutural. Daí a gente vai utilizar o formato JSON para isso, ok? Então, como é que isso acontece ali, né? Como é que isso é feito? Vamos imaginar então que a gente tem uma parte de front, beleza? Ele vai fazendo as requisições são feitas através de rotas, beleza? Então essas rotas são, vamos dizer assim, portas específicas abertas ou endereços específicos abertos, ok? Dentro do seu Node.js, dentro da sua aplicação, que você trata ali dentro, no caso dessa rota, algum domínio de informação. Então, por exemplo, eu tenho aqui clientes, fornecedores e usuários, e dentro do domínio clientes ali, adivinha o que eu vou tratar? Com todas as informações de clientes, beleza? Então a rota é isso, a rota é para definir o contexto da informação que você quer tratar ali. Então quando eu vou fazer uma requisição para o Node.js, eu vou fazer uma requisição então chamando a rota de clientes porque eu quero informações sobre clientes, assim para fornecedores, assim para usuários, beleza? E como é que se parece essas rotas REST? Essas rotas se parecem dessa forma. Então, só para você entender, a gente tem aqui um endereço de serviço, que normalmente ali é um HTTP ou HTTPS suapi.com.br. Aqui eu simplifiquei, coloquei aqui api.com, e a gente então tem ali uma rota. Uma rota é o que está escrito ali, os customers, beleza? Então, dentro da nossa API, no formato que a gente chama de REST, que é o formato aí que ele utiliza os verbos do protocolo HTTP para identificar a sua intenção. Então, por exemplo, como a gente está falando de GET, eu quero capturar, beleza? Eu quero capturar esses clientes. Quando a gente está falando, por exemplo, do POST, eu quero imputar, eu quero inserir, eu quero jogar customers ou clientes para dentro do meu serviço, ou para gravar dentro do banco de dados, ou para fazer qualquer outra coisa. Quando a gente está falando em termos de PUT, é quando a gente está falando em termos de edição, beleza? Então eu vou fazer um ajuste no customer 1, por exemplo, e a gente, quando quer deletar, a gente utiliza o próprio verbo do HTTP delete para poder fazer isso. E qual que você quer apagar? Eu quero apagar o customer 1, beleza? Sendo assim, o que tem hoje aqui em verde é o método HTTP, que identifica a sua intenção do que você quer fazer com aquele domínio de informação. Então, por exemplo, com o domínio de informação chamado customers, que é traduzido ali do clientes. Por exemplo, quando eu jogo o get, quando eu faço uma aquisição do tipo get, eu estou falando assim, olha, eu quero todos os customers que você está trabalhando, beleza? Se eu também der um get no customers /1, por exemplo, eu quero o customer 1, ok? Eu tenho também o post, como eu comentei, o post ele identifica uma intenção sua de imputar uma informação. E assim vai, eu tenho put, tenho delete, beleza? Então, o que está em verde ali é a forma que eu identifico. Então, o HTTP tem esses 4 métodos ou verbos, né, que o pessoal fala, básicos, que identificam ali qual é a ação que eu quero fazer. Então, a rota é a mesma. E você vai ter ali, para cada verbo, uma função dentro do Node.js, que lá dentro no Express você pode identificar. Então, por exemplo, você pode construir uma função para todo mundo que solicitar um GET no Customers, naquela rota, beleza? E daí você já sabe que você precisa consultar. Você vai ter uma rota específica para o post, então significa que você vai pegar aquela informação de quando as pessoas querem imputar alguma coisa. E assim vai indo, beleza? Então aqui em roxo a gente tem a rota, que identifica ali o seu domínio, né, do que você quer de informação, a informação que você quer pegar. No nosso caso aqui são os clientes. E depois em azul você tem os parâmetros, que identificam ali os pormenores, como por exemplo o cliente 1, ok? Então essa é a forma geral que a gente vai trabalhar aqui com as APIs, beleza? Essa aqui é um formato geral, um formato bem macro aqui. E agora a gente vai caminhar com os códigos para que você possa identificar cada situação dessa aqui. E sempre quando também acontecer dúvida, como é um material mais conceitual, você volta para cá, você vai comparar código com a parte conceitual, que isso vai fixar um pouco melhor na sua mente, beleza? Então é isso, muito obrigado. E agora a gente vai para a parte de código para que a gente possa exercitar
todo esse conteúdo, beleza? Um forte abraço então, até a próxima aula.